Fala galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal. E hoje, pessoal, eu vou passar para vocês um método. Eu nunca tinha trago isso aqui no canal, né? Eu nunca tinha falado sobre isso. Eu falo bastante sobre isso na minha mentoria, né? Eu vou passar para vocês, vou mostrar, mas na minha mentoria eu explico bem mais aprofundado, né? Um método para vocês conseguirem encurtar o tamanho do stop, tá? E aumentar o alvo, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade para poder operar, principalmente por conta do tamanho do stop, né, ali das operações. Às vezes ela vai operar, por exemplo, um mini índice aqui, que já é menos alavancado, mas aí dependendo ela vai pegar um trade aqui, tá dando um stop lá de 500, 600 pontos e acaba ficando caro. E tem uma metodologia, né, tem uma forma que eu utilizo e que eu ensino também na mentoria, mais aprofundado, aonde te permite diminuir o tamanho do seu stop e aumentar a proporção do seu alvo. E vou mostrar também, hoje, né, deu algumas operações e dava para pegar em cima desse método que eu vou falar para vocês aqui. Então, primeiramente, já deixa o seu like, isso é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal, né, ele continuar chegando para mais pessoas. Também motiva a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, né? Porque é trabalhoso, querendo ou não, né? Tirar ali um tempo, elaborar, ter uma pauta, um roteiro, né? Para poder falar. Então vamos lá. Se você não me segue ainda no Instagram, passa a me seguir agora. Eu posto muito conteúdo lá, o link tá aí na descrição. E se você quer começar 2023 de uma forma diferente, você quer parar de entregar dinheiro para o mercado, né? Se você está cansado aí de ficar patinando, vem fazer o meu treinamento, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. O link está aí na descrição também. Então o que que acontece? Eu vou passar para vocês uma forma que eu utilizo, aonde eu consigo encurtar, como eu disse, o tamanho do meu stop, né, e aumentar aí a minha proporção de alvo. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Essa metodologia, essa forma que eu vou ensinar para vocês, vocês não podem ficar usando toda hora, tá? Por quê? Porque ela tem os seus riscos também. Então tem os seus melhores momentos ali aonde vai ser mais eficiente usar isso, tá? O que que eu vou ensinar para vocês? A entrada na vantagem. Eu nunca tinha falado isso aqui antes no canal, eu só falo isso na mentoria. Eu vou trazer para vocês de forma reduzida, de forma resumida, né? E se você gostar, você pode colocar no seu, né, na sua tela e no seu gráfico e começar a fazer alguns backtests, tá? Bom, o que que acontece? Hoje, para a gente fazer uma operação, é comum e é conhecido pela maioria a gente fazer o trade na ruptura do candle, né? Então, por exemplo, vamos pegar um cenário aleatório aqui. Supondo que eu quisesse comprar, por exemplo, aqui, porque o mercado estava fazendo um pullback, tá? Não estou fazendo leitura nenhuma, só para vocês entenderem. Aonde que usualmente a gente entra? Na ruptura, né, ali do candle, do gatilho em si, com stop técnico, por exemplo, né? Só que às vezes, pessoal, o que que acontece? Esse stop ele fica muito caro. Tipo, um exemplo aqui, ó. Ah, é um stop que está dando 450 pontos, ou às vezes é um stop que está dando 500 pontos, depende, né? E às vezes esse stop ele não cabe no gerenciamento da pessoa. E aí, eu tenho um estilo de entrada que eu chamo de entrada na vantagem, que é onde eu consigo diminuir a amplitude do meu stop e, consequentemente, se eu consigo diminuir o meu stop, eu aumento a minha amplitude do alvo, né? Como que funciona essa entrada, então? Ao invés da gente pegar a entrada na ruptura aqui, é muito comum, pessoal, quando o mercado ele fecha, por exemplo, ali, o gatilho em si, e está querendo dar operação, né? Lógico que você vai usar isso aqui, pessoal, somente em regiões onde existe trade, né? Você não vai sair pegando em qualquer lugar, né? Querendo qualquer região, vou pegar na vantagem aqui. Por quê? Porque você vai tomar stop, né? Isso aqui é uma segunda opção para aquelas pessoas que não têm um gerenciamento de risco, ou que não conseguem assumir trades grandes, elas consigam se posicionar, mas precisa ter trade, tá? Então, quando o mercado ele, por exemplo, confirma ali, muitas vezes ele costuma fazer um teste ali no candle anterior, né, no caso do gatilho, antes dele seguir. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um pullback, tá? Aí ele caiu aqui e aí a gente está cogitando uma compra, por exemplo. Muitas vezes o mercado ele não abre subindo. Pode acontecer? Pode. Aí nesse caso, se isso acontecer, você não vai conseguir pegar essa entrada na vantagem, né? Mas, por exemplo, muitas vezes o preço ele abre, ele faz um teste aqui, certo? Antes de fazer o seu movimento ali de alta, né? Então ele cai um pouquinho e depois ele sobe ali. E é nesse momento, né, que ele está fazendo aquela correção, né, que ele está fazendo o teste, que eu chamo,
é aonde a gente vai tentar pegar a nossa entrada na vantagem. Então a gente não vai posicionar a ordem na ruptura, tá? Normalmente, a gente já pregou uma ordem, às vezes metade do candle, às vezes um pouco abaixo, não tem um padrão, tá? Isso aí eu explico mais aprofundado na mentoria. A gente não tem um padrão, vou entrar no ponto X, porque vai depender muito, pessoal, do tamanho do stop. Tipo, se eu falo para vocês, é sempre na metade do candle. Só que às vezes na metade do candle você pode ter uma situação onde o stop ficou muito grande também. Você puxa lá e tá vendo, pô, na metade do candle aqui o stop tá dando 400 pontos ainda. Depende da situação. Então, a gente não usa, né, um parâmetro assim. É uma entrada onde a gente precisa analisar o tamanho do candle. Mas a entrada, né, na vantagem se consiste em esperar o mercado fazer este teste aqui. E quando ele faz esse teste, eu aprego a minha ordem ali naquele ponto onde eu já calculei previamente que o stop fica tranquilo para mim. Quando o preço bate nessa região, eu me posiciono e aí sim eu coloco o meu stop. Isso vai encurtar proporcionalmente o meu stop, porque antes eu entraria aqui na ruptura com stop, por exemplo, de 540, eu entrando aqui no meio, eu jogo meu stop ali para 250, 260. Isso também vai ampliar a minha amplitude de alvo. Por quê? Porque se eu estou arriscando aqui, por exemplo, 260, se o preço andar 260 pontos, eu já consigo tirar o meu risco e aí, dependendo, eu tenho bastante espaço para o preço poder andar, tá? Só que essa entrada, pessoal, ela tem os seus riscos também, né? Do tipo, às vezes você pode entrar numa operação e o mercado simplesmente continuar a queda. Por isso, né? Isso aí eu explico bastante na mentoria. É interessante a gente utilizar a vantagem em dois cenários. Quando você não tem alvo, tá? Você não tem alvo ali por conta de algum ponto de parada, tem alguma resistência, algum suporte ali atrapalhando, ou quando o stop, né, o gerenciamento ele fica muito pesado para você. E aí eu vou dar um exemplo na prática aqui de uma operação que rolou no dia de hoje e que dava para a gente trabalhar a vantagem, né? E para vocês perceberem que às vezes a vantagem ela é muito interessante, tá? Porque às vezes você consegue fazer um trade bem sucedido, você consegue ali um alvo aonde na ruptura às vezes você não conseguiria. Tiveram dois cenários aqui, ó. O primeiro foi numa quebra de estrutura. Percebam, pessoal, que a leitura ela precisa existir. Eu não vou aqui falar com vocês sobre leitura em si, mas só sobre a vantagem, tá? Então, ó, teve uma oportunidade de trade hoje aqui no mini índice, logo pela abertura, de uma quebra de estrutura, onde o mercado marca topo, retesta e deixa gatilho. Então, uma entrada tradicional eu entraria na ruptura. Uma entrada na vantagem, eu espero o preço testar para cima para poder vender, né, e posicionar o meu stop. E vejam o que o mercado faz. Ele vem aqui em cima, tá, fazer o teste para depois fazer o movimento de baixa. Aqui não tem como a gente ter certeza, tipo, eu peguei aqui, mas vamos usar um parâmetro. Vamos supor que eu tivesse pego na metade do candle. Perceba que isso não é uma regra. Eu não estou falando para você entrar sempre na metade do candle pelo motivo que eu falei. Às vezes você pode ter um ponto de parada, alguma coisa do tipo. Então, ó, eu tenho meu stop aqui na casa de 170 pontos e 170 pontos para baixo, eu já consigo realizar uma parcial, ou seja, nesse próprio candle eu já conseguiria fazer uma parcial aqui, e o outro candle ele chegou a me dar aqui mais de duas vezes o meu risco. Foi um trade aqui, ó, que andou, supondo ali nos 50%, 430 pontos. Agora, se eu coloco, por exemplo, a minha entrada na ruptura, o meu stop aqui ele estaria na casa de 300 pontos. E aí o meu risco é maior, tá? Não é um stop tão caro, mas às vezes é caro para algumas pessoas. E percebam, pessoal, que esse trade aqui na ruptura, ele não teria dado nem vantagem. Por quê? Porque o mercado ele chegou a cair aqui, ó, 290. Ele chegou perto, mas voltou. E depois, ó, stop. Olha como um trade na vantagem aqui seria sensacional, né? Eu conseguiria uma operação ali praticamente de duas vezes o meu risco, né? Mudando apenas o ponto de entrada. E, de novo, pessoal, não façam isso em qualquer região, tá? E não entrem sempre em vantagem. Eu estou passando aqui para vocês de forma resumida como consiste a vantagem, né? Mas vocês precisam tomar muito cuidado com a região que vocês vão entrar, porque às vezes nem necessidade tem, mas em muitos cenários isso pode ficar interessante. Outro exemplo foi outra quebra de estrutura que o mercado fez, ó. Ele marcou topo aqui, tá? E logo à frente ele retestou essa região, ó, e começou a deixar gatilho, deixou 29, deixou 30, depois deixou 32. Vamos supor que a entrada aqui tivesse muito caro para você e realmente estava um pouquinho grande, ó,
casa ali de 450 pontos. Pô, 450 pontos é muito para mim. O que que eu posso tentar fazer então? Aguardar ver se o mercado faz o teste, tá? Para depois ele continuar o movimento de baixa. E o que que ele faz? Ele faz o teste, ele vem aqui para cima. Então, supondo que a gente tenha pego mais ou menos na metade de novo. Vou sempre frisar, isso não é uma regra, tá? Eu explico isso bastante na mentoria, mas só para vocês terem um padrão. Então, se eu pego aqui com o meu stop técnico, tá? Eu estaria aqui com um stop de aproximadamente 240, já reduzi o meu stop. E se o preço chega nessa região aqui, eu já conseguiria realizar uma parcial, ou seja, eu tiro o meu risco relativamente cedo. E olha, como o mercado bate nessa região aqui e daria já a minha parcial, já tiraria o meu risco. Em contrapartida, se eu tivesse pego na ruptura, por exemplo, o meu stop, vamos calcular aqui quanto que seria. Ele seria aqui, ó, na casa de 490 e o mercado ele precisaria chegar nesta região aqui para eu tirar o meu risco. Percebam então como eu encurto o meu stop aqui e eu aumento a minha proporção de alvo, de ganho. Por quê? Se o preço bate nessa região aqui, que seria 1 para 1 ali da ruptura, aqui provavelmente já seria um 2 para 1 ali na vantagem. Na verdade, seria até mais, ó. 2 para 1 está aqui. Então seria quase que um 2,5 o meu risco, né? Então tem cenários que fica muito interessante, ó. Pegando a entrada aqui, né, no teste, e aí o mercado pega e segue ali o movimento de queda. Existem cenários, como eu disse, que o mercado ele pode te estopar. Não existe nada 100% nesse mercado. Se alguém falar que existe alguma estratégia, querer te vender algo assim, falando que a taxa de acerto é 99%, fuja, ele só quer o seu dinheiro. Então, o que que eu quero passar para vocês? Isso oferece um bom custo-benefício, tá? Eu me aprofundo muito sobre vantagem na mentoria. Eu sempre falo, a minha mentoria ela é completa. Então, eu ensino tudo que a pessoa precisa saber para poder operar e os melhores momentos que ela pode utilizar isso. Mas estou passando para vocês, para que vocês conheçam, né, uma forma, um método, uma modalidade onde você consegue encurtar o seu stop ali na vantagem, né, no teste, e a depender você consegue aumentar muito a proporção ali do seu alvo. Percebam que, por exemplo, na vantagem aqui eu teria um risco de 260 e o mercado chegou a andar 860. Aqui foi mais de 3 para 1, ó. Um trade aqui, ó. Deu mais de 3 para 1. Agora, na ruptura, se brincar, não deu nem 2. Olha lá, ó. Na ruptura ele não chegou a dar nem 2 para 1. Por isso que eu estou falando para vocês que vocês acabam ampliando o alvo de vocês e encurtando o stop, tá certo? Então é isso, pessoal. Divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, porque isso aqui pode ser uma dica que vai ajudar muito, né, as pessoas aí que têm dificuldade de operar com grandes stops aí no mercado, tá? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tamo junto.